Bom dia, mulheres em evolução. Tudo bem com vocês? Eu desejo muito que sim. E hoje eu vou falar de uma palavra que é muito perigosa. E eu desejo muito que você não permita que essa palavra faça parte do seu dia a dia. Essa palavra é a reclamação. E antes de mais nada, eu acho que é importante lembrar que, em geral, palavras que começam com o prefixo "re", elas estão trazendo, né, algo novamente. Então, readquirir, você está adquirindo novamente. Repensar, você está pensando novamente sobre o mesmo assunto. Reabastecer, você está abastecendo novamente. Ou seja, reclamar, você está fazendo um clamor, né, novamente, você está clamando pela segunda vez. E aí, quando você reclama, você está, observando um aspecto ruim, né, você está trazendo um aspecto ruim, então é como se você estivesse pedindo algo ruim para você novamente. Então quando você diz assim: "Nossa, só arranjo emprego ruim, só arranjo emprego muito longe, emprego que não me paga bem". O que que você acha que você está trazendo ainda mais para a sua vida? Mais empregos com essas mesmas características que você está ali observando. Da mesma maneira nos relacionamentos, né, na nossa saúde, enfim. Reclamar realmente, gente, não é um bom negócio. Dentro do direito existe um conceito chamado vício oculto, dentro do direito civil, né, de consumo, etcétera, que é quando um aparelho ele vem para o consumidor com um problema que ele não vê, mas que acontece. Então não é óbvio, não é à vista. E aí, quando a pessoa, né, vai utilizar o aparelho, né, ela tem ali aquele problema que já veio assim. Então o vício oculto é isso, né, você compra o produto e não percebe, né, que ele tem. E eu entendo que existe também a reclamação oculta, que é aquela que a gente nem percebe, porque existe essa óbvia que a gente, né, reclama descaradamente, e existe aquela em que as pessoas até estão se esforçando, mas a reclamação ela está tão embrenhada, né, ela está tão fixada dentro da mente dessa pessoa que ela não percebe que ela está reclamando. Então é quando ela diz assim: "Olha, não estou reclamando não, mas" ou ainda, né, não é uma reclamação, "Ó, isso não é uma reclamação, só queria, né, trazer", e enfim, a pessoa está sempre ali apontando um defeito, seja nas pessoas com quem ela convive, seja no trabalho dela, seja a respeito dela mesma. Muitas vezes a pessoa, ela fica reclamando dela mesma, assim, e dizendo que não, está só sendo sincera. E dentro desse conceito, né, de reclamação oculta, eu não me esqueço que eu fiquei viúva em 2014 e meus filhos eram pequenos, o mais velho tinha 8, o menor tinha 3 e foi assim foi um momento disruptivo, total, 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 porque a gente vivia, né, uma relação muito boa, né, meu marido era uma pessoa muito bem-humorada, era um cara bacana, inteligente, né, e enfim, muito amoroso. Então a falta dele foi algo muito visceral mesmo. E e eu acho que sem perceber, realmente, né, foi sem perceber, eu fui me entristecendo, e me entristecendo, eu fui reclamando. E aí eu me lembro que um amigo que, vieram, né, ele veio com a esposa em casa, né, nos visitar, e ele nem é uma pessoa, assim, religiosa. Então, pra gente perceber o quanto que falar em energia não tem nada a ver com religião, né. E eu não sei qual era a reclamação que eu estava fazendo, e ele virou e disse assim: "Lilian, você usa muito a palavra 'é difícil'. Perceba, tudo para você, você está falando que é difícil. E dinheiro é uma energia". E aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu lembro que eu fiquei ofendidíssima por eles falarem que eu usava muito a palavra difícil. Justo eu? Não, não era possível. Mas realmente eu deveria estar usando muito essa palavra, porque eles me viam pouco e estavam dizendo que eu utilizava muito a palavra difícil. Então, para tudo que, a gente conversava, em algum momento eu dizia que aquilo era difícil, né, não importa o contexto, mas era a minha reclamação oculta. Porém, aquelas palavras me chamaram a atenção, e eu comecei a me observar.
Eu lembro que um pouco tempo depois eu fiquei muito doente, depois eu entrei num processo depressivo, porque o luto mal curado, ele traz consequências para a gente a longo prazo, a gente não percebe. É por isso que eu falo muito da importância, né, da terapia, do cuidado com a saúde mental, porque na hora do impacto a gente só pensa assim: "Eu preciso continuar, eu preciso continuar". Na época eu tinha que trancar um mestrado, eu precisei voltar com pouco tempo, foram muitas mudanças mesmo, né, na vida e em tudo, e eu só fui fazendo, porque afinal eu era uma mulher muito forte, uma guerreira mesmo. E hoje eu desprezo esse rótulo de guerreira, porque eu não quero viver guerreando com a vida, eu não quero viver em constante briga, em constante luta, né, e vencer, né. E eu lembro de uma frase que eu usava com muita frequência, eu dizia assim: "Não, estou matando um leão por dia". E aí teve um momento em que eu me especializei, e eu dizia: "Ah, agora eu não estou matando leão por dia, eu ando matando 2". E o que está por detrás de uma frase dessa, né? Infelizmente é o vitimismo, né, é quando a gente tem dó de si mesmo, e também não reconhece, né, também não compreende, também não percebe. Ter dó de si mesmo, gente, primeiro que não nos ajuda em nada, e segundo que não nos tira do lugar de agonia, de angústia, de tristeza. E de estar ali, né, repetindo os mesmos ciclos, não nos tira. Quando a gente entende, né, que nós somos responsáveis de fato pela nossa vida, que as escolhas que a gente faz, elas são, decisivas, né, e o tempo todo a gente está fazendo escolhas. Então quando a gente tem essa consciência, tudo muda, e tudo muda para melhor. Então hoje eu trago aqui, né, para você essa reflexão sobre a reclamação e veja, né, como ela às vezes está ali escondidinha, disfarçada, né, disfarçada de muito esforço, disfarçada de que: "Nossa, eu sou uma pessoa que não reclama, eu vou adiante, eu sou guerreiro mesmo, porque a vida é uma luta, é terrível mesmo, mas tem que ser assim". Gente, não é verdade. Quanto mais nós mergulhamos nesse tipo de conceito, mais a vida realmente fica difícil. E agora não é usando, né, o difícil como um vício de linguagem, né, mas é usando, né, essa palavra no sentido real mesmo. Então eu desejo muito que essa reflexão e essa experiência aí que eu compartilho com vocês, possa ser útil e possa fazer você cuidar, né, não só do seu vocabulário, mas principalmente do seu sentimento, né, porque a boca fala do que o coração está cheio, né, e isso é uma verdade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.